Nogueira. De 1729 veio, hipotecou suas terras para a construção da Capela Santa Ana, e o Jaime pode ficar à vontade para discorrer sobre a sua pesquisa do seu patrono. Boa tarde, sou o presidente do Instituto, professor Alessandro, e Paulo, eu denomino todos os demais membros da diretoria, meus amigos, convidados que atenderam o meu convite, estão aqui nos assistindo, prezados confrades, confreiras e demais visitantes. Defesa do patrono Antônio da Costa Nogueira. Cadeira número 01. Reunião ordinária do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, realizada em 4/10 de 2005. Defesa apresentada pelo confrade Jânio Nogueira Filho. Colaboração nas pesquisas dos historiadores Eustáquio de Melo Silva e Hélio José Tibério da Silva. A história do Barroso começou a ser escrita quando o ilustre português Antônio da Costa Nogueira deixou sua terra natal, a freguesia de Vermuí, em Portugal, e veio para esta região e se instalou nas proximidades da Rua da Mina, hoje denominada Rua Francisco Ferreira Filho, e Rio das Mortes, propriedade esta adquirida do alferre Joaquim Barroso, transformando o lugar numa fazenda denominada Fazenda do Barroso. Vou anotar aqui para não passar da hora. Fazenda do Barroso, então, naquele tempo, como havia muito ouro na região do Tiradentes, São João do Rei, muitos vinham a cavalo, em charretes, etc., e dormiam na Fazenda do Barroso. E ficou o nome do Barroso. Me sinto honrado, nesta oportunidade, em fazer a defesa da cadeira do patrono Antônio da Costa Nogueira, personalidade de grande importância para a história do Barroso, pois foi o nosso primeiro benfeitor. Particularmente, tenho muito orgulho de utilizar essa tribuna para mais uma vez ressaltar as virtudes desse português que aqui chegou no princípio do século XVIII. Todos nós apreciamos a palestra proferida pelo professor Wellington Tibério, professor e historiador Wellington Tibério, em comemoração aos 296 anos do ato da lavratura da hipoteca do Sítio do Barroso para o patrimônio de Santana. Aprendemos mais um pouco sobre as nossas origens e, para mim, isso tem muita importância, pois tenho muito orgulho das minhas origens, uma vez que também sou descendente de português. Meu saudoso pai Jânio Nogueira era procedente de Portugal, nascido em Oliveira do Fazendão, distrito de Coimbra, concelho de Taboa. E Antônio da Costa Nogueira era procedente da freguesa de Vermuí, na região do Porto. Vermuí era como se fosse hoje, Padre Brito, o distrito de Barbacena. E Maia era a cidade, pertencia à cidade. Entre os dois, Jaime Nogueira e Antônio da Costa Nogueira, existe uma diferença de 208 anos e uma semelhança do sobrenome Nogueira. Gostaria de ressaltar a origem deste sobrenome, que remonta ao período medieval. Conforme o anuário genealógico, um dos primeiros a utilizar o sobrenome foi Mendo Pai Nogueira, que pertencia à família de bravos cavaleiros templários e que se tornaram proprietários da Torre de Nogueira, na região norte de Portugal, ou seja, o sobrenome já era popularizado em terras lusitanas muitos antes da conversão forçada dos judeus. Quando eu terminar, vou pedir ao presidente que leia o brasão da família Nogueira, que está ali apostado ali. Desde os primórdios da colonização do Brasil, os Nogueiras já estavam presentes no nosso país. E, de fato, existem muitos ramos familiares que utilizam o mesmo sobrenome, que orgulhosamente assim por mais de 75 anos.
que 75 anos? Porque eu nasci em Padre Brito e só fui fazer o primário, só existia o primário a partir de 7 anos. Então eu estou com 82 anos e só comecei a assinar o meu nome com 75 anos, aqui em Barroso, na escola Francisco Antônio Pires. Foi uma honra muito grande para mim. Eu não poderia deixar de evocar aqui a memória de tantos outros portugueses que escolheram Barroso para o seu local de morada. Destaco os nomes de Ladislau Arthur Magalhães, antepassado de minha saudosa esposa, Ana Lúcia de Souza Nogueira, João Francisco Pinto e José Teixeira da Cunha, patriarcas de tradicionais famílias bosnienses no final do século XIX. Já no princípio do século XX, destaco o nome do meu pai, Jaime Nogueira, que veio para o Brasil aos 18 anos de idade e se instalou no distrito de Padre Brito, onde se casou com Altina Moreira Campos e, em seguida, veio para Barroso com toda a sua família. Nossa casa era bem próxima, quase em frente à igreja de Santana, construída por Antônio da Costa Nogueira. Também tive o privilégio de conhecer outros portugueses que aqui viveram, como o senhor Faustino Soares, que, num gesto de despreendimento, vendeu um terreno para que se construísse a fábrica de cimento Barroso. O senhor Cristiano Henrique foi um grande empresário aqui em Barroso, no posto de gasolina de Barroso. Manuel Henriques, Mário Henriques e Albano Henriques, Antônio Martins Henriques. Todos irmãos, eram irmãos. E tinha uma irmã também que era Cacilda. A Cacilda não chegou a ter movimento em Barroso, ela ficava na fazenda, que pertencia para Deus. E Arnaldo de Freitas Campos. Só Arnaldo, o filho dele, José de Almeida Campos, que é conhecido como Zé Mecânico, veio em 1951 para Barroso para montar uma oficina mecânica. Estava em construção a fábrica de cimento. E o senhor Arnaldo só veio depois, em 1953, que ele veio e comprou uma casa na rua José Pinto de Souza, que é mais conhecido como a rua do Zé Mecânico, que agora é mais conhecido como a rua do Gibão. Né? Todos já falecidos. Atualmente convivem conosco 2 ilustres portugueses, o senhor Antônio Campeia, que nasceu em 1954 em Vila Real, atrás dos Montes, vindo para o Brasil em 1958, residindo na cidade do Rio de Janeiro e mudou-se depois para Barroso, em 1992. E o senhor José Lima Vicente, que está presente com muita honra para nós, que nasceu em 1943, que é maluco comigo, nós estamos na diferença de idade, acho que os 2 dias, né? 1943. Mais velho que os 2 dias. Em Gerais, nasceu em Gerais de Lima, distrito de Viana do Castelo, vindo para o Brasil em 1962, fixando residência no Rio de Janeiro, depois mudou-se para Ponte Nova, e finalmente em 1993 fixou residência em Barroso. Mas voltando ao primeiro Nogueira, ou seja, Antônio da Costa Nogueira, que aportou em nossa cidade, antes eu quero dizer que essas pessoas, por mim nomeadas, foram importantíssimas no desenvolvimento da cidade de Barroso. Foram muito importantes, tanto na parte de indústria, na parte de comércio, na parte pecuária, na parte de agricultura, na parte política. Inclusive, eu tenho o prazer de dizer aqui que o Zé Vicente, que está aqui presente conosco, ele veio para Barroso e alugou a fábrica do saudoso Peixe, mais conhecido como Peixe, né? Alugou e depois ele, como empreendedor, alugou o posto do senhor Cristianos e comprou um terreno próximo e instalou o atual posto das vertentes, que é administrado pelo seu filho. Isso é um homem que muito ajudou o Barroso e continua ajudando também, importantíssimo, muitos não sabem, ele ajuda muito na área social.
Mas voltando ao primeiro nome Nogueira, ou seja, Antônio da Costa Nogueira, que aportou em nossa cidade há cerca de 300 anos, cabe a mim dizer que ele nasceu na cidade de Vermoim, em 8 de janeiro de 1685. Naquela época, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, cujo monarca reinante era Dom Pedro II. Sobre sua família, sabemos muito pouco. Já foi demonstrado no livro de autoria do escritor e historiador barrosense Hélio Tibério, intitulado Barroso, um relato de sua origem, publicado em 2019. Seus pais eram Antônio Gonçalves Marinhão e Isabel da Costa, e tinha um irmão por nome Caetano, que acompanhou na vida para o Brasil, mas infelizmente por aqui faleceu em 1739. A localidade em que nasceu nosso fundador surgiu nos tempos da Idade Média, com um mosteiro, e hoje se caracteriza pela existência de 2 monumentos. O Freixo, na Praça Central de Freguesia, Freixo é um monumento, e a Igreja Matriz, dedicada a São Romão de Vermoim. O povo português é, sem dúvida, um povo devoto. Inclusive, quis Deus que eu viesse fazer a defesa no dia 4 de outubro, porque Antônio da Costa Nogueira é devoto de São Francisco de Assis. E hoje, a nossa igreja comemora São Francisco de Assis, hoje em dia São Francisco de Assis. Tudo acontece, é Deus que encaminha. O povo português é, sem sombra de dúvida, um povo devoto. De lá procedeu o beato Domingos Jorge, rumo ao continente asiático, para difundir as boas novas do Evangelho. Assim como seu conterrâneo, Antônio da Costa Nogueira, chegou em Minas Gerais e edificou a primeira capela em honra à Senhora Santana em Barroso. E também teve uma atuação decisiva em construir a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena. A nossa primitiva Igreja Matriz, onde se escolheu ser sepultado, porque nós pertencíamos a Barbacena na época. Segundo a informação contida no livro Barroso, um relato sobre as origens, os portugueses se destacaram nessa missão de fundar novos povoados em contraponto aos bandeirantes, que eram bravos desbravadores do território mineiro. Os portugueses que para cá vieram eram procedentes das regiões do Porto, Braga, Coimbra, Lisboa e outras também das ilhas. Para esta apresentação de defesa do patrono, destaco que vieram com eles, além dos parentes, Tomé da Costa Maia, que residia na região do Bom Jardim, e João Luís Coelho de Garre, que foi instituído seu herdeiro. Também vieram Tomás da Silva, casado com Valentina de Matos, proprietário da fazenda do Chiqueiro, e que obteve a primeira cesmaria concedida em Barroso em 3 de julho de 1758, nas proximidades do trevo da nossa cidade. E Caetano José de Matos, proprietário da fazenda Boa Vista, português também, era o primeiro capelão para o Manuel Valente de Vasconcelos, que celebrou a primitiva Capela Santana. A Capela de Santana de Barroso foi construída por iniciativa de Antônio da Costa Nogueira. Provavelmente ele conseguiu licença do bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei Antônio Guadalupe, em 2 de agosto de 1726, que esteve em visita pela freguesia de Nossa Senhora da Piedade. Em 5 de março de 1729, Antônio da Costa Nogueira comparecia à Vila de São José, hoje Tiradentes, para registrar uma escritura pública de hipoteca de sua fazenda, como garantia do dote exigido para edificações de capelas particulares. Para construir capela particular, tinha que ter uma hipoteca de terreno para depois eles não desbacharem. Então, no entanto, não foi apenas uma capela localizada em seu terreno que ele edificou. Na época, a Igreja Matriz de Freguesia, que é Barbacena, funcionava na modesta capela de Nossa Senhora da Piedade, de Borda do Campo. E os moradores desejavam uma construção de uma igreja mais ampla, naquela época, para definir o local exato da escolha da igreja. Em 10 de setembro de 1748, o governador da capitania, Gomes Freire de Andrade, visitou nossa região, oportunidade em que os principais moradores formaram uma comitiva, e entre eles estava o morador da fazenda do Barroso,
Antônio da Costa Nogueira. E assim surgiu o núcleo inicial do povoamento da cidade de Barbacena, antigo arraial da Igreja Nova. Mais uma vez, Antônio da Costa Nogueira se envolveu com os interesses coletivos e em 5 de setembro de 1753, o rei de Portugal, através do Conselho Ultramarino, permitiu que ele percorresse pela freguesia e recolhesse fita, uma espécie de donativo, com o intuito de ressarcir da despesa que teve nas obras da igreja de Barbacena, Nossa Senhora de Piedade. Enquanto o rei de Portugal sinalizava em favor de Antônio da Costa Nogueira, sua terra natal passava por um grande terremoto e maremoto, especialmente em 1755. Esse tsunami atingiu principalmente a cidade de Lisboa e outras localidades no litoral de Portugal e Espanha. Este fato causou muita tristeza para os lusitanos que aqui viviam, pois não só os bens públicos foram afetados por este tremor de terras na península, principalmente na parte baixa da cidade de Lisboa, causando a morte de dezenas de milhares de pessoas e danos incalculáveis na cidade e na costa do país. As obras de reconstrução de Portugal contaram com os esforços do Marquês de Pombal. Atendendo a um desejo do meu pai, no ano passado, eu estive com toda a minha família em Portugal, visitando a cidade de Portugal, principalmente Lisboa, onde meus netos foram participar de um torneio internacional de futebol infantil juvenil. Então eu tive a oportunidade de ver quão belo foi feita a reconstrução de Lisboa, a parte de baixo. Foi feita pelo Visconde Marquês de Pombal, pelo Marquês de Pombal. E segundo me relataram, a parte que foi destruída baixa, ela não foi retirada. Foi feita uma espécie de uma plataforma por cima. E uma vez por mês, a pessoa tem direito de visitar os escombros que estão debaixo da Lisboa. Fizeram mais alta para evitar um outro tsunami. Os últimos momentos de Antônio da Costa Nogueira são conhecidos por meio de suas últimas vontades, registradas e assinadas a próprio punho na fazenda do Barroso em 1760, onde ele faz uma afirmação de sua fé, que é o seu testamento. Disse ele, encomendo minha alma à Santíssima Trindade que a criou, e rogo ao Pai Eterno pela paixão e morte de seu unigênito filho a queira receber. Protesto viver e morrer na Santa Sé Católica, e creio na Santa Madre Igreja de Roma, e nesta fé espero salvar minha alma. Os detalhes de seu funeral também foram anunciados no testamento. Meu corpo será envolto em hábito de São Francisco, que ele era devoto, e sepultado dentro da igreja de Nossa Senhora da Piedade. Serei acompanhado das irmandades do Santíssimo Sacramento e almas. Se fará por minha alma uma missa de corpo presente de 6 a 7 sacerdotes. Outra característica do seu caráter pode ser observada na sua determinação no testamento. Mando que se pague sem contenda de injustiça, sem briga, sem injustiça, as dívidas que eu dever. É verdade que ele tinha escravos, e como todos os seus tempos, mas não se esqueceu da alforria dos cativos, e ainda lhe ofereceu dinheiro. Disse ele no testamento. Declaro que os escravos que possuem serão alforriados e se dará a cada um 150 mil réis. Morreu como um missionário do Novo Mundo. Não deixou filhos, mas edificou igreja. Requisitou missas pelas almas de seus escravos, pela alma de seus familiares falecidos, demonstrando que jamais esqueceu de suas origens. Dizia ele no testamento: dirão 100 missas por minha alma, de meus pais e parentes, com 30 sacerdotes da igreja de São Romão de Verdurim, em Portugal. Aos moradores de Barroso, daquele longínquo século XVIII, ele deixou um pedido especial. Depois de meu falecimento, no decurso de um ano, todos os domingos e dias santos, a hora que esteja na capela, o povo junto reze por minha alma um repouso e peço ao povo um Pai Nosso por minha alma, pelo amor de Deus. Ele faleceu aos 76 anos de idade,
da sua fazenda em 5 de setembro de 1771 e foi sepultado dentro da igreja de Piedade Barbacena, que era o seu desejo. Porém, foi reconhecido como fundador de nossa cidade, por meio de diversas homenagens, como as comemorações dos 200 anos da lavratura da Casa de Hipoteca da Fazenda de Barroso. Foi edificado pelo então prefeito municipal de Barroso, José Bernardo Meningui, que nos honra com a sua presença e que gentilmente nos cedeu aqui a bandeira de Vermuim e que tudo indica que ele irá doar essa bandeira. Foi edificado pelo então prefeito municipal de Barroso, José Bernardo Meningui, um monumento com a réplica da primitiva Capela de Santana e a criação da comenda do Poder Executivo denominada Antônio da Costa Nogueira em 1979. Houve também uma homenagem prestada pela municipalidade em janeiro de 1980, através de uma placa na praça de vice-prefeito Antônio Gassano, porque não, por mais que procurassem, todos procurassem, o família esteve em Portugal, lá na cidade de Antônio da Costa Nogueira, não foi encontrado foto dele até hoje. Mas nós conseguimos a assinatura dele que está ali, Antônio da Costa Nogueira. A assinatura dele, ele assinou a hipoteca. Então, houve também uma homenagem prestada pela municipalidade em janeiro de 1980, através de uma placa. Essa placa se encontra até hoje na Praça Vice-Prefeito Antônio Gassano. Em 2011, foi a vez do Poder Legislativo Municipal, através da presidente da Câmara, Vera Aparecida Rodrigues Pereira, promover uma reunião solene em sua homenagem, marcando os 250 anos de seu falecimento. Naquela ocasião, foi lido o registro de seu falecimento seguido do toque de silêncio, em respeito à memória do nosso fundador. O orador oficial da solenidade foi o vereador Vanilton Antônio de Barro, que na oportunidade falou sobre a visita que fez à freguesia de Vermuim e a intenção de um intercâmbio entre as comunidades. Convidei o Vanilton, mas infelizmente, por motivo que fosse maior, ele não pôde comparecer. Em 2012, a Escola de Samba Santa Maria, em seu distrito de carnavalesco, levou para a avenida o enredo Nos Embalos da Memória, Antônio da Costa Nogueira e sua trajetória. Oportunidade que tive a honra de participar deste desfile carnavalesco com destaque, vestido com roupas típicas e utilizando uma bengala que pertenceu ao meu saudoso pai. Bengala esta comprada por ele em 2018, quando ele estava vindo para o Brasil. A bengala está até hoje comigo. Participando da proposta da escola a levar um tema tão rico de nossa história, a Escola de Samba Santa Maria, para apresentar de forma descontraída o peso da nossa escola. Eu, neste momento, pediria ao nosso poeta da Maria Fumaça, o Emerson, porque nós temos 2 poetas, 2 Emerson. Então eu pedi ao Emerson que recitasse para nós a letra do samba enredo da Escola de Samba Santa Maria, para todos nós ouvimos. E logo após, eu vou pedir ao Eustáquio que coloque o samba da Escola de Santa Maria, 2012. Mais uma vez, boa noite, senhoras e todos. É uma honra declamar essa poesia, vindo de quem veio, né? Marquinhos Dutra, convidado pelo nosso confrade Jair Nogueira. Então, registro aqui para mim uma grande honra. Confesso, é de coração a minha alegria. Sou da Escola de Samba do Santa Maria. Nessa onda que trouxe de lá para cá, vou no berço da história para recordar. Santa Maria pede licença para poder contar. Antônio da Costa Nogueira, homem valente, veio lá de Portugal. Guerreiro atrás de um sonho dourado, deixou bem cedo sua terra natal. 1729,
Rua da Mina, onde tudo começou. Comprou a fazenda do Barroso e por essa terra se apaixonou. Homem de fé de São Romão, uma capela ele mandou fazer. A minha fé não largo não. É que Santana vai me proteger. Barbacena, piedade e uma matriz que ele também ergueu, onde seu corpo descansa em paz. Sua memória que jamais morreu. Devoto de São Francisco, deu liberdade e alegria, 150 mil réis a cada escravo, e sua carta de alforria. Barroso velho, meu bem-querer, minha saudade mora dentro de você. Velho Barroso, alô Vermoim, receba a nossa gratidão, feita com muito carinho. Palmas para o Jaime, sua defesa, cantora da Casa Nogueira. O nosso escritor, que lamentavelmente partiu, Marquinhos Dutra, ele tinha uma capacidade impressionante. Era impressionante. Agora vocês vão ver que ele fazia a letra e fazia a música. Nós vamos retornar agora a 2012. 2012. Quando a Escola de Samba Santa Maria chegou, Lindíssimo. homenageando Antônio da Costa Nogueira. Então, nesse momento também, nós estamos também homenageando a memória do saudoso Marquinhos Dutra. Já está tendo problema operacional aqui, porque aqui a gente mostra muita história, sabe? Onde vem tecnologia. A minha alegria. Confesso, é de coração, a minha alegria. Sou da escola de samba do Santa Maria. Alô, Barroso, vamos viajar a nossa história. Chama que a voz. Essa
Senhor presidente, Diga. terminando, Vossa Excelência falou que eu podia falar 40 minutos. Sim. Temos a família Nogueira. Fui ainda pra falar. generoso, falei 28 minutos. Você está pedindo certo. Eu quero agradecer, obrigado a todos pela atenção a mim dispensada. Assinado, Confrade Jaime Nogueira. Quero que você se poste à frente da mesa, o nosso genealogista consigo vai falar dos Nogueiras. Aqui o Jaime foi lá em casa, né, e me mostrou o brasão dos Nogueira. E aqui está o seguinte: família ainda dos primórdios de Portugal, quando Dom Afonso VI, rei de Castela e de Leão, o fez senhor da Torre de Nogueira, conselheiro do rei, homem de confiança de sua majestade. Em nome deste ajudou a organizar o primeiro governo português, dirigido pelo então genro de Dom Afonso VI, o conde Dom Henrique de Borgonha, no condado portugalense, primeiro nome de Portugal. Feito nobre desta casa real, recebeu com todas as honras seu brasão de armas. E se eu não me engano, acho que esse brasão aqui também está no Palácio de Sintra, né? Não sei se no teto, porque lá no Palácio de Sintra, no teto do palácio, tem um monte de brasão das principais famílias portuguesas. E eu, se eu não me engano, o brasão dos Nogueira está lá também, né? E eu tive o prazer de doar para o nosso instituto. Opa! Eu quero que você fale das medalhas juntamente com o Sr. Vicente. A palavra é de vocês. Por favor, Sr. Vicente. Foi um prazer muito grande. Ajude a explicar. Pode chegar aqui, Sr. Vicente. E esse aqui eu recebi do presidente da Câmara do Rio, essa bandeira. Essa aqui é a bandeira que ele recebeu. E aqui é o brasão da Câmara Municipal de Maia, onde pertencia Vergonha. E que ele gentilmente doou para nós, né? Tem uma árvore lá, tinha um chuveiro, e está lá até hoje. Está velho. Esse aqui é da Câmara Municipal de Vergonha. E esse aqui é o brasão de Maia, de Vergonha e Maia, da cidade de Maia. Parabéns, Sr. Vicente. Doou para nós essa Sr. Vicente, muito obrigado por estar conosco na reunião de hoje. Né? Como diz, nós estamos aqui ouvindo alguém falar sobre a nossa história, né, sobre os portugueses. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por trazer também essas homenagens, que provavelmente lhes são muito caras, né, para que pudéssemos também visualizá-las. Muito obrigado. Eu estive lá em Sintra também. Estive lá em Sintra, Palácio de Sintra. Sempre lá. Isso. Muito bom. Obrigado. Agora eu queria fazer um comentário o seguinte, Jaime, aproveitar aí o seu elogio ao patrono, te parabenizar, parabéns, foi muito bacana. E queria aproveitar, o presidente, e pedir à instituição, o Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, que a gente sabe que o ex-prefeito José Bernardo Neguinho, que está aqui hoje, né, nós temos a presença dele aqui, de pedir à prefeitura, ou então à Câmara Municipal, que volte a entregar a comenda Antônio da Costa Nogueira. Sim. Porque ela só foi entregue quantas vezes, amigo? Não me lembro. Quando eu estava lá, foi 2, 3 vezes. Não me lembro bem. Então, seria bacana, seria muito bom, de uma importância enorme para a história, né? Que a gente aproveitasse aí o elogio do Jaime, do confrade Jaime,
e aproveitar e pedir à prefeitura que volte a entregar, que volte a dar a comenda Antônio da Costa Nogueira para aqueles cidadãos que fizeram e fazem, né, para a história e para o bem da nossa sociedade e do nosso município. Seu pedido será aceito por essa presidência e eu nomeio o nosso sócio efetivo, Luciano Vinícius Nascimento, para que se faça uma pesquisa, Luciano, por gentileza, na Câmara. Qual lei criou a comenda? Quais pessoas já foram homenageadas? Quer falar? Tá, em todo esse momento, tá? Uma observação que na lei da época... Isso. E na época a medalha era de ouro. Nós já andamos pesquisando sobre essa medalha e seria bom, uma excelente colocação do vice-presidente. Então fica na sua responsabilidade de criar um dossiê sobre isso, para que depois nós possamos ir até a Câmara Municipal embasados para o pedido. Senhor Miguinho, quer usar a cabeça de mesa, a tribuna, ou aí mesmo? Fique à vontade. Obrigado. Então, agora boa noite. Agora é. Boa noite a todos. Senhor presidente, cumprimento o seu nome, cumprimento toda a equipe do Instituto, os convidados, as convidadas, o pessoal aqui presente, né, está nos honrando com as presenças. Eu parabenizo o Jaime por esse trabalho, né, muito bem feito, e lembrando da família, né, dos antepassados, né, isso é muito importante. E pode estar certo que a bandeira já está entregue para o... Meu Deus, vai chorar, vai! Essa bandeira, quando nós voltamos, o Vanilton e o Wellington, né, lá, eles me mandaram umas outras coisas. Então eu vi essa bandeira que eu usava no meu gabinete, depois eu saí e levei, né, o Jaime me falou, está dado para o município. Para o Instituto. Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Obrigado. Essas homenagens, primeiro eu queria parabenizar muito vocês, o Instituto, os membros do Instituto, que desde o primeiro dia eu vim aqui numa reunião, eu até fico com vergonha que eu estou devendo uma função, sempre sou convidado, né? Mas a gente se acomoda e às vezes uma outra coisa a gente não vem. Isso é um desprendimento, é vontade, é coragem de vocês, né, de fazerem isso, porque poucas pessoas se interessam por isso, né? Eu sempre me interessei por isso, tanto é que nós criamos algumas coisas aqui, como os vereadores do Barroso, quando era vereador de Campos, né? O Basílio de Magalhães, eu fiz uma homenagem ao Basílio de Magalhães, é um que também deve ser lembrado aí. Basílio de Magalhães tem 80 e tantos livros publicados, é um barrosense, saiu daqui novo. Nós prestamos uma homenagem a ele. E lá eu fiz, como o João me disse lá, né, nós fazemos 200 anos, né, me parece, né, de emancipação do Barroso, né, e é tanta coisa, sabe, eu teria que ter anotado algumas coisas para poder, eu não sabia que ia ter tudo isso que eu iria falar, né, mas nós fizemos, eu vou trazer para o Instituto um dia, algumas coisas que a gente fez aí. Inclusive, essa medalha do Antônio da Costa Nogueira, ela era cunhada mesmo em ouro, né? Eu me lembro que foi dado para o padre Luiz, na ocasião, o deputado Bia Forte, o deputado João Navarro, um outro pessoa que prestou muito serviço aí em Barroso. Paulo Terra, né? Paulo Terra, acho que não. O Paulo Terra recebeu a Mário Braz, uma das primeiras. Eu não sei se o bispo, qualquer coisa assim, né? E na ocasião que fui prefeito, uma vez eu reformei
Eu fui a Belo Horizonte algumas vezes na rede ferroviária para pleitear toda aquela arquitetura que tem ali, professores de arquitetura que tem ali, para a prefeitura. Conseguimos apenas a estação. Né? Eles não, as outras áreas eles não quiseram doar. Eu pelejei muito, até o Paulinho Poço me acompanhava naquela ocasião, porque aquilo era para... Nós poderíamos fazer ali a banda de música, colocar lá a banda de música, coral, essas coisas todas que tinha em Barroso, que tem hoje ainda, né, a banda de música. Então, ser colocado tudo ali, essa parte cultural ali. E nós íamos fazer ali a Casa da Memória de Barroso. Né? Inclusive, eu vou passar para o Instituto também. Eu tenho lá em casa como é que chama? Clarinete. O clarinete. Aí, Eustáquio! Do Sr. Júlio Pinto? Sr. Júlio Pinto. É o vovô? Eu, na ocasião que era prefeito, o Totti, filho do Júlio Pinto, né? Me passou isso em mãos, essa clarinete, e um quadro com os dizeres a respeito de Barroso. Eu, quando saí da prefeitura, passei para o prefeito como sucedeu. Eu sei que uma das partes sumiram aí, mas as outras mandaram me entregar depois, né? Está lá na minha casa. Eu sempre pelejei para colocar em algum lugar, né, que pudesse, né, que é muito importante, né? Então ficaria aqui, eu sei, ficaria muito bem entregue, né? E dizer para o Jaime, inclusive, o Vicente que está aí, nós tivemos outro português aqui, o pai da Iracema Rocha, o André, era um português que esteve aqui por muitos anos, né, com comércio e tal. E ali na rua onde morava o Cuíta, nós tivemos um restaurante ali, uma ocasião, do português também. Ele fez um restaurante muito bonito lá, pena que durou pouco tempo, porque era muito, na realidade, naquela época era muito chique para Barroso, muito grande, muito coisa, e acabou ficando. Ele era, inclusive, sogro, não sei se vocês se lembram, de um soldado de Barroso que ele suicidou na delegacia. Não é o anterior, era sogro dele. Inclusive, ele veio conversar comigo a respeito dele, essa coisa toda. Ele tinha esse restaurante. Portanto, fica aí meus parabéns para vocês por esse trabalho. É um trabalho muito árduo, a gente sabe essa pesquisa, né? Eu tenho algumas coisas, inclusive o Paulo, numa ocasião qualquer, escreveu a respeito das coisas folclóricas de Barroso, né, e tal. E eu disse para um dia eu cheguei a comentar com ele que tinha mais outras coisas, né? Porque aqui, aliás, eu não vou nem respeitar o Sr. Vicente, não, viu, Sr. Vicente? Eu sou ele é da sua idade, Sr. Vicente. Eu sou 2 anos mais velho que eu sou, viu, senhor? Eu sei que o Jaime aqui. Então, a gente sabe bastante de Barroso, a gente, né, conviveu aí muitos anos, você falou em 1944, em 1944 eu já tinha 5 anos, né? E quando a igreja que o padre fez ali, era a igreja pequena igual aquela que está ali, ele envelopou a igreja, na realidade foi envelopada, né? Ele fez aquela igreja bonita que está ali. Então eu cumprimento vocês, parabenizo todos vocês por esse trabalho, né? Parabenizo o Jaime e que outros poderão vir e que a gente, se Deus quiser, estará aí presente. Muito obrigado. Senhor presidente, e uma coisa que o ex-prefeito não citou, que a réplica da capela foi construção dele. Então, se hoje as novas gerações conhecem a réplica da antiga Matriz Santana, foi mérito do ex-prefeito, que está numa das suas realizações, que o Jaiminho citou a réplica, né? José, muito obrigado pelas suas palavras, por estar aqui conosco, né? Com o nosso amigo Jaime. Obrigado pela doação da bandeira. E se tiver mais alguma coisa, a gente arruma uma Kombi. Eu já fiquei sabendo, tem muita foto. A Kombi já tem. A Kombi já tem. Eu sei que tem um quartinho lá, tem muita foto que já me passaram essa fonte. Então, assim, se tiver alguma coisa que você quiser disponibilizar para o Instituto,
O Instituto é uma instituição apolítica, tá? A política nossa é a história, a cultura e a memória de Barroso. Por isso nós estamos aqui. Eu sou historiador por formação, né? Mas gosto de história, né? Eu acho que ninguém tem dúvida do que nós gostamos. Eu queria agora, eu vou dar a palavra para o Emerson Ferreira, mas não é neste momento. Eu queria agora que os sócios efetivos e correspondentes ficassem de pé para que os nossos visitantes conhecessem quem faz parte do Instituto que está aqui hoje. Então, o Eustáquio, vice-presidente, Delci, bibliotecário, Luciano, fundador. Esse instituto existe porque tem a mão e a tenacidade desse menino. Sim, ok. O Beto, nosso tesoureiro, sócio, Baltazar. Baltazar foi empossado junto com o Jair, no dia que, né, eles receberam o bordo. A Cida Coimbra, que tem um EHG nas veias. Professora Estela, que deu um show nas escolas municipais, falando sobre a história, falando preservação de patrimônio, de cultura. O Emerson, nosso poeta, nosso braço direito aí também, que precisando ele estar junto. O nosso Emerson Melo também, que já fez eventos aqui. O Nilson. A Simone, passando pela Simone, né? Aí, Simone, é porque você é baixinha. Desculpa, Simone. Carlinhos também. Carlinhos. Eu passei direto com o Carlinhos também, nosso fundador. Membro fundador também. Membro fundador. Nilson está conosco um ano e meio, mas já produziu muito nesse instituto, né? E ele produz até os vizinhos dele, cara. Ele primeiro foi do Zé Domingos de Assis, né? E depois fizemos do Pedro Cascudo e agora do Geraldo Ladeira para a semana que vem. E o Jânio também, nosso sócio efetivo. Então, esses são os membros, o Arthur também, né? Nosso sócio efetivo. O Arthur também. Qual que é a cadeira do sócio, Arthur? De quem que o senhor vai defender a cadeira? Do meu pai. Então, eu vou ter que arrumar uma cadeira pro senhor só. Porque o Jorge pegou a cadeira do seu sujeito. Não pode ser sentado. Então, este é o nosso instituto. Tem mais pessoas que defendem outros compromissos, não puderam vir. Tá? Temos o Instituto Mirim. Ô, Davi, João Gabriel, vem cá, os meninos, por favor. Cadê o outro menino? Está chamando aqui. Esses meninos também gostam muito de história. Simone já tem a Lohane e a Emanuele. Simone já deu a ideia de nós fazermos o Instituto Mirim, mas é muita demanda. Mas a gente, né? Então, pode sentar lá, Davi. Senta lá também. Então, o Emerson Ferreira, a tribuna é sua. Você que inaugurou a tribuna pela primeira vez. De novo essa missão, presidente. O que você tem para nós hoje, Emerson? Presidente Alessandro, do Instituto Histórico de Barroso, presidente que é o cumprimento da mesa diretora, os demais membros efetivos, confrades, confreiras, o nosso palestrante de hoje, o confrade Janinho, que brilhantemente fez a defesa da sua cadeira, os familiares dele, os convidados, boa noite a todos. Boa noite. Foi num evento que teve aqui, chamado Noite Poética, em que com brilhantemente, foi lida uma poesia do poeta aqui, o meu amigo confrade Emerson, e posteriormente, num trabalho nas escolas municipais, onde estava eu e o Delci, nós tivemos a grata oportunidade de uma menina da escola Arthur Napoleão, né, Delci? Isso. Nos mostrou um poema que ela fez sobre a Maria Fumaça, a nossa locomotiva que passava aqui há muito tempo atrás. E foi até uma questão muito emotiva para mim, para o Delci, né? Ela vem numa simplicidade muito grande e mostrou para a gente do caderno, né? A poesia feita da Maria Fumaça. E confesso para vocês que eu chegando em casa, eu verifiquei nas minhas poesias, no meu livro recém-lançado, em outras coletâneas que eu andei publicando ao longo da vida, e eu não tinha um poema sobre a Maria Fumaça. Estava faltando. Aí pensei em mim, logo eu no Instituto, eu não tenho um poema sobre a Maria Fumaça. Evidentemente que aqui já foi dito, né, quase que numa noite
luso-brasileira, né, em homenagem aos portugueses, este humilde escritor não chega a ser nem de passagem o qual o importante foi o maior escritor português, chamado Luís Vaz de Camões. Mas, naquela emoção de ter lido a poesia da menina na escola do Arthur Napoleão, eu resolvi fazer uma poesia para Maria Fumaça. E logo eu não tenho um poema da Maria Fumaça. Esse meu poema não está no livro, porque ela foi feita após lançamento do livro. Chama-se Maria que virou fumaça. Maria que virou fumaça, que andou pelos nossos trilhos, que partiu e deixou saudades, como mãe que deixa seus filhos. Maria, entre outras Marias, como a mãe sagrada de nosso Senhor, a mãe forte que entregou à morte o bendito fruto como Redentor. Como Maria Madalena, que do pecado ressurgiu, andou pelos trilhos tortuosos, rasgou a terra em marcha febril. Como Maria Antonieta opulente, que do pobre povo se distanciou, sustentou aqui o tormente que tantas Marias transportou. Mas ainda que o tempo passe, e de Maria eu sinta saudade, a locomotiva bela que trace novo percurso noutra cidade. E lá um dia, quando eu partir, o partido coração não desfaça toda a saudade da pobre Maria, a nossa Maria que virou fumaça. Obrigado.